Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos, mais uma vez, com o nosso Evangelho no Lar. São exatamente 19 horas. Vamos iniciando, como sempre fazemos, com a nossa prece, elevando o nosso pensamento já com as nossas águas, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus, à nossa Mãe, rogando o amparo, a proteção para todos nós, encarnados e desencarnados. Te rogamos, Mestre amado, que visite os hospitais, aqueles irmãos que estão enfermos em seus lares, nos asilos, orfanatos, nos sanatórios, presídios. Abençoa todos nós, derrama teus bálsamos salutares sobre todos os teus irmãos menores que ainda necessitam tanto do teu amor, da tua paz, da tua luz iluminando nossa mente, nosso coração, nossa caminhada terrena. Te agradecemos, Mestre Jesus, te agradecemos também, nosso anjo de guarda, nossos mentores, porque estão conosco nas nossas tarefas, nos protegendo, abençoando, nos intuindo. Que fiquem conosco, mais uma vez, neste Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, que nos fala: bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, mais precisamente sobre as injúrias e violências. Vamos, como sempre fazemos, trazer as reflexões de André Luiz do livro Vivendo o Evangelho. E nos diz assim o André Luiz, na mensagem Melhor Escolha: a palavra rude te escapou dos lábios, sem que pudesses evitar. O verbo descaridoso irrompeu, sem que pudesses reprimir. O gesto de impaciência surgiu, sem que pudesses conter. A frase irônica te invadiu a fala, sem que pudesses barrar. A intolerância te dominou, sem que pudesses escapar. A violência te conquistou, sem que pudesses fugir. A atitude agressiva te subjugou, sem que pudesses disfarçar. A irritabilidade apareceu, sem que pudesses resistir. A cólera te embaçou a visão, sem que pudesses impedir. Coisas assim te acontecem no dia a dia, principalmente entre os íntimos, no reduto familiar, e por isso te entregas ao remorso e à dor. Entretanto, não desanimes diante do esforço de transformação moral, na certeza de que a melhor escolha é sempre o caminho do bem. Aí está André Luiz, nos auxiliando. Como sempre, ele nos traz essas belas palavras que nos levam a refletir sobre cada passagem do Evangelho. E nos diz assim, esse capítulo 9, diz assim: injúrias e violências. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Isso também está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás,
e quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Com essas máximas, Jesus tornou lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com semelhantes. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem sem miolos, cabeça vazia, e se pronunciava escarrando e virando a cara. E Jesus vai ainda mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Aqui, como em qualquer outra circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas o que uma simples palavra pode ter de tão grave para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Toda palavra ofensiva é um golpe contra a benevolência recíproca e a fraternidade. Ela entretém o ódio e a animosidade. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade em relação ao próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que entende Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Ele disse que se deve renunciar aos bens deste mundo e que prometeu os do céu? Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Somente Jesus recomenda não atribuir aos bens terrenos a maior importância do que aos bens do céu. Por essas palavras, ele quer dizer que até hoje os bens da terra são assambarcados pelos violentos e em prejuízos dos que são dóceis e pacíficos, que a estes muitas vezes falta o necessário, enquanto outros têm o supérfluo. Ele promete que a justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O frágil e o pacífico não serão explorados, nem esmagados pelo forte e o violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tiver tornado um mundo feliz pela expulsão dos maus. Vamos ver, queridos irmãos, o que nos diz o roteiro sistematizado, com referência a esse item do capítulo 9, injúrias e violências. Diz assim: quem são os considerados brandos e pacíficos? São aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo do Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. A paz começa em nós e por nós.
Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Isso está no livro Caminhos de Volta, né, de Emmanuel, Diante da Paz. Porque aos brandos e pacíficos será permitido possuir a terra? Porque estes, sim, terão cumprido as recomendações do Mestre e, portanto, contribuído para que a paz na terra se estabeleça. Por conseguinte, são eles os legítimos detentores do privilégio de habitá-la. A vontade do Pai é que façamos da brandura um guia para nossos atos. Violência não se ajusta com felicidade. E o que significa possuir a terra? Significa herdar do Pai Maior a glória de ainda permanecer ligado a esse planeta depois que ele haja se transformado pelo amor num mundo melhor. Porque essa seleção já está sendo feita, né, queridos irmãos? Aqueles de nós que optaram por prosseguir no erro sem tentar se melhorar, irão para mundos inferiores, mundos mais primitivos. Isso já está acontecendo, né? Então, por isso que aqui fala que só aqueles que realmente querem seguir a Cristo vamos continuar na Terra. Então, precisamos tentarmos nos modificar a cada dia um pouquinho, mesmo quando disse André Luiz, não é fácil, não é? Mas que a gente possa compreender que sem essa mudança em nós, essa reforma íntima da qual tanto falamos, não será possível nos melhorarmos. E aí precisamos optar se quisermos continuar na Terra quando ela se transformar, se tornar um mundo melhor ou não. Opção nossa, porque a melhora é individual, a mudança é individual. Não temos como modificar o nosso irmão. Podemos sim nos modificarmos, mas aos nossos irmãos não, né? É o livre-arbítrio. Então diz assim: o que significa possuir a terra? Significa herdar do Pai Maior a glória de ainda permanecer ligado a esse planeta depois que ele se haja transformado pelo amor num mundo melhor. Tá aí, então, por isso que repetimos, para que possamos compreender do que está falando o nosso Mestre Jesus. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Por isso falamos que essa seleção já está sendo feita. E que lição podemos tirar das máximas citadas? Que a paz do mundo só será garantida quando cada um, mantendo a paz dentro de si, adotar por conduta a brandura e a mansuetude, únicos remédios eficazes contra a violência e capazes de eliminar do seu comportamento toda atitude descortês para com o próximo. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão que seja descortês.
É importante nós nos lembrarmos disso. E até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, aquelas palavras que muitas vezes para nós são consideradas normais, né? Um falar para o outro assim, mas tu tá louco? Não combina com o ensinamento de Jesus. É condenável toda palavra descortês, né? Então precisamos lembrar disso. Afinal, o que há de tão ruim em alguém se colocar em cólera, a cólera, antes de constituir numa atitude antifraterna das mais censuráveis para com o semelhante, provoca sérios desajustes orgânicos naquele que a cultiva, fazendo deste a sua principal vítima. A cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Também aqui nos diz Emmanuel, no livro da Esperança, mensagem de número 24. Mas como pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Evidente se torna aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. É importante nós nos lembrarmos que, comprovado cientificamente, aqui quando fala da cólera, né, que provoca sérios desajustes orgânicos naquele que a cultiva, fazendo deste a sua principal vítima, é fato. Mexe com todo o corpo, com as células, com tudo. Então, nós precisamos nos lembrar disso, que a primeira vítima sempre seremos nós mesmos. Então, vamos procurar nos controlar aí, por mais difícil que seja muitas vezes a situação em que nos encontremos. Como sobreviver com brandura num mundo de violência? Essa questão é muito boa, não é, meus irmãos? Cumprindo o nosso papel segundo as recomendações do Mestre, agindo com brandura, moderação e paciência, e tendo sempre a certeza de que aquele que está com Deus, nada sucederá de sofrimento. Nossa vida está sujeita a leis imutáveis de sabedoria e amor. A violência é um desregramento transitório que a dor corrigirá. Então, Mas, e se mesmo com nossos atos de brandura recebermos em troca pedradas de violência, nossa ação de brandura transformará essas pedras em flores de esperança aos infelizes protagonistas da violência, sob os acordes da justiça e da bondade de Deus, cuja atuação é individualizada para cada ser humano. Os bens da terra, hoje, ainda são dominados pelos fortes e violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, mas a perseverança destes se encarregará de conter o egoísmo daqueles. Então, aquilo que falávamos, nós não temos como mudar o nosso irmão, mas pelo nosso exemplo, muitas vezes eles se modificam. Então, precisamos aprender a driblar esses momentos, que possamos perder a nossa paciência, que a gente conte de 1 a 10, né? Como dizem os especialistas, vamos contar de 1 a 10, vamos respirar fundo, nos acalmarmos
e muitas vezes até enxergamos por outro prisma. O prisma daquele irmão que muitas vezes usa de violência, usa de palavras pesadas, né? Irritadiças, para se defender, porque se acha alguém inferior, porque alguém muito infeliz, que está muitas vezes no momento passando por duras provas, por expiações. Então, quando começamos a olhar como Jesus nos ensinou, com olhar de amor, mesmo aquele irmão que está nos ofendendo, nos agredindo, essa nossa energia boa, porque estamos procurando compreendê-lo, procurando não responder na mesma altura da agressão que estamos sofrendo, ao receber essas, vamos dizer assim, enxurradas de boas energias, muitas vezes nós desarmamos esse irmão. Então, é bom lembrarmos disso, porque cada vez que conseguirmos não entrarmos na sintonia daquele irmão que está furioso, irritado, esbravejando, seremos os primeiros beneficiados, com certeza. Não vamos deixar a nossa adrenalina a mil, não vamos mexer com todo o nosso corpo de matéria, não vamos ser as nossas próprias vítimas, as primeiras vítimas. O próprio Evangelho nos diz que quando nós fazemos assim, quando nós nos encolerizamos, as primeiras vítimas somos nós, pelos prejuízos físicos que sofremos e com certeza emocionais também. Então que possamos lembrar disso, que a lei do Mestre Jesus é de paciência, de brandura, de afabilidade, de doçura. Por mais difícil que possa parecer, nós também podemos, com esse mestre, aprender. Bom, estamos aqui encerrando mais um Evangelho no Lar, agradecendo a esse mestre de amor, aos nossos anjos de guarda, nossos mentores, esses trabalhadores incansáveis da seara do mestre, que sempre estão conosco, em todas as situações, que os convidamos a nos amparar, nos proteger, nos acompanhar em cada tarefa. Lembrando que temos as irradiações diárias no canal, aquele que desejar oração para o seu ente querido, pode deixar abaixo do vídeo, pode colocar para mim no Messenger, que receberá diariamente, diretamente, eu envio. Temos o atendimento fraterno também pelo Messenger. Então, lembrando que tudo é gratuito no Espiritismo. Então, vamos com as nossas águas já agradecer aos benfeitores amigos e ao Mestre Jesus, todos aqueles que nos acompanham na tarefa, que possam neste momento colocar o medicamento nas nossas águas, para que todo aquele que desta água beber com fé possa receber o alívio ou a cura, se for o momento, se for do merecimento. Oh, Mestre amado, que a tua paz, a tua luz, a tua misericórdia nos acompanhe mais esta semana que inicia. Nos encoraja, Mestre Jesus, fortalecendo a nossa fé, para que possamos prosseguir de cabeça erguida, firmes e fortes, seja qual for a situação em que nos encontremos neste momento, que possamos dizer às nossas enfermidades, aos nossos problemas, que temos um grande mestre e não ao contrário. Em ti confiamos, Mestre Jesus, e assim iniciaremos nossa semana na certeza de que estará sempre a nos acompanhar. Cuida de nós hoje e sempre, que assim seja.
Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.